Fala, mochileiros. A gente vem aqui no formato novo, em primeira mão, diga-se de passagem, né? Para apresentar vocês a um novo membro aqui da família, do time Mochila Nerd. Fala aí, Celinho, Marcelo. Muito prazer, rapaziada. Meu nome é Marcelo, vou fazer 29 anos. Tô aqui para agregar a equipe e falar um pouquinho sobre jogos, mundo geek aí no geral. E é isso. Mas a primeira dúvida que todo mundo deve estar tendo agora, a calvície começou quando? Isso não é um assunto geek a ser abordado, não. É lógico que tem, pô. Tem esses Mas, personagens geeks, tem calvo por aí, pô. Tem aí o Saitama, mas tem não é aí o... calvo, pô. Ele é careca, é diferente. O careca, ele tem Ali é o respeito. limite. O cara que é careca, ele tem um respeito. O cara que é calvo, não tem mais o que Não, falar. basta você raspar tudo que o respeito vem. Beleza, então eu Entendeu? vou deixar a barba crescer, eu vou parecer o Kratos. Falta o shape Aí, também, mas pô. Exato, o pô. shape não vai condizer, não. Eu vou aparecer só um maluco de barba grande mesmo. Mas é isso. Fala aí, Celinho. A gente vem. Acho que um dos pontos principais que vale a pena ressaltar, né, no caso, é que Marcelo ele tá chegando para agregar mais na área de games do Mochila. Então ele vai estar aparecendo mais e comentando mais sobre esse assunto, especialmente, né? É, pra quem me conhece, o pessoal sabe que eu gosto bastante de jogar desde, sei lá, eu comecei a jogar. Meu pai me introduziu no mundo do jogo. Acho que eu tinha uns 10 anos, talvez menos, numa lan house na rua da loja dele. Eu ainda lembro o nome, era Link World, se eu não me engano. E Ou bastante. para quem conhece o famoso Lineage, vai lembrar bem aí uma época de ouro dos jogos em Lan House. Eu comecei nesse jogo aí desde até hoje, assim, não jogo mais Lineage, que é um jogo hoje que em dia não tá tão bem visto aqui no Brasil, apesar de ser muito jogado ainda no Oriente, né? Mas hoje eu jogo bastante CS, por exemplo, CS2, né? Jogo às vezes um LoLzinho ali para distrair com os amigos, mas no geral CSzinho mesmo e acompanho notícias, né, que vem chegando de, por exemplo, o nosso GTA 6, sabe? Jogaço, velho. Todo mundo só tá comprando, eu acho que o PlayStation 5 Pro hoje em dia por causa desse jogo. Tu E acha? diga-se de passagem, eu acho que sim. E diga-se de passagem, é, o trailer que saiu já foi divulgado pela Rockstar, que foi todo feito basicamente no PlayStation 5 normal, não é nem o Pro. Então imagina o Pro como é que Então, vai eu estar. acredito na verdade que a versão Pro, por exemplo, eu tenho um toque muito grande com questão de desempenho. Eu que gosto de Sim. jogar jogo competitivo, eu odeio quando o jogo dá uma micro lagada ou, por exemplo, não tá fluido pra mim. Então tem gente que tem um PS5, joga, sei lá, jogos, não sei se no PlayStation, porque eu nunca joguei depois da geração 3 eu não tive mais console. Mas não sei se dá pra alterar a configuração de qualidade gráfica. Dá? Não dá, né? Ah, Tudo não, pô. padrão. Não, então depende. Os jogos, se eu não me engano, da geração atual, que é do PlayStation 5, eles te dão algumas possibilidades. Acho, não, minto eu. Eu acho que é desde o PS4 Pro. Eles te dão uma escolha entre qualidade e desempenho para tu escolher. Entendeu? Então, é mais ou menos você escolhe, ou eu quero muito bonito, mas um pouco lagado, ou eu quero fluido, um pouco com a redução de qualidade gráfica, basicamente isso. Exato. Mas eles não te dão tanta liberdade quanto um usuário de PC Entendo? tem com Então, jogos. assim, voltando para a questão da compra, eu acredito que não é especificamente para o GTA 6, mas para desempenho em si. Por exemplo, 4K 60 FPS, tá ligado? Então, eu Aham. vi que tem jogos que ainda estão migrando no console para essa questão do 4K 60 FPS, mas que ainda tem alguns bugs que o console não suporta tão bem por causa justamente do desempenho. No PS5, aí já o Pro ele já tá vindo legal com essa questão de desempenho, já tá vindo 60 bem liso, cravado, saca? Aham. Então acho que não é só por causa do GTA 6, é mais pela questão de desempenho mesmo. Não, não, sim, mas então, o que eu tô tentando dizer é que, tipo, atualmente um usuário de console não tem tanto motivo para migrar para o PS5 Pro. Não tem O tantos jogos 5 para assim. o Pro, tu É, o fala. PS5 Pro. Exatamente. Tipo, quem já tem o PS5, por que largar ele para pegar o Pro? Sendo que não tem tantos jogos, atualmente, pelo menos, que ofereçam uma vantagem gráfica tão grande assim, entende? Além do PS5 Pro ser muito caro, pô, hoje em dia ainda. O Nintendo, Tranquilamente. o Nintendo, o que vai lançar agora o O Switch, 2, né? né?
Switch 2. Tá pra sair a versão com o gamezinho do Mario já. E o pior não é nem o hardware, pô. O pior são os jogos, pô. Porque eu lembro de uma época que eu já tava chiando. Isso tem muitos anos, né? Lógico. Que eu chiava quando o jogo lançamento era tipo 200 conto. Eu sou da época que tipo, eu só acompanhei realmente a geração em console na época do PS3. Eu lembro que eu peguei o último ano de vida do PS3. Inclusive, na verdade, essa é uma história marcante pra mim. Agora que eu iniciei já o assunto, eu vou continuar, né? Tipo, eu já mencionei antes, meu pai, ele é repentista. Uhum. Então, basicamente, ele trabalhava para ganhar cachê. Então, eu lembro que algumas coisas que eu pedia quando eu era muito jovem, tipo, ele dizia, quando eu fizer tal apresentação, que é mais importante para ele, tá ligado? Que ele ia receber um dinheiro a mais, ele dizia, depois disso daí eu ia comprar tudo. E o PS3 foi uma dessas coisas, tá ligado? Eu lembro que eu passei, pô. Eu acho que tinha batido umas 4 vezes essa data que ele tinha prometido. Chegava o dia do evento, ele se apresentava, ele chegava em casa e dizia, ó, não vai rolar dessa vez, na próxima, e ele dava uma data nova. Eu lembro que eu já não tava mais esperando ganhar, tá A ligado? expectativa tava Ah, extrema já. pô, não, a expectativa, pô, já tinha morrido nesse ponto. Eu tava no ensino médio, pô, se eu não me engano, eu tava no último ano do ensino médio. Terceiro Eu lembro que eu ano. tava pedindo, meus pais estavam dizendo, mas se a gente dar um videogame pra tu, não vai ser pior não, tu tá ano de vestibular e os caras, não, pô, tá depois. Vai até Tranquilo, pai. motivar Só mais. final de semana, Pô, fica tranquilo. exato, pô, não, pô, vai até motivar mais. Aí, tipo, chegou desse ponto que eu tava na escola, né? Com vocês, inclusive, eu fiz o ensino médio com o Marcelo, né? Aí, de repente, né, meu pai ele fez essa apresentação e eu nem importunei ele com nada, né? Pra falar do assunto, do videogame, nem nada. Aí eu só fui pra escola normal, fiquei cuidando da minha vida. De repente, eu acho que tava mais ou menos umas 4 horas da tarde, por aí. Meu pai liga pra mim, já dizendo, ó, então, a gente comprou aqui o PS3, a gente tá aqui olhando os jogos, né? Eu acho que é interessante a gente comprar já um jogo pra testar o videogame, né? E eu sem acreditar, tá ligado? Assim, no outro lado da linha. E daí, O tipo, meu irmão leque também tava. de jogos, qual vai ser o primeiro jogo que eu vou jogar? Mas aí, tipo, ele deu, se eu não me engano, ele passou o telefone pro meu irmão, tava com ele. E daí meu irmão disse, ó, tá com o jogo tal, tal, tal. E tem aqui Assassin's Creed 2. Daí eu pensei, das opções que ele deu, Assassin's Creed 2 foi o que mais chamou a atenção. Eu, peguei esse daí, na moral assim mesmo. Aí ele trouxe. Aí na época também, o PS5, ele vinha com cabo AV, ele não vinha com HDMI. Aí primeiro eu joguei o Assassin's Creed com a imagem, não vou dizer imagem de Play 2, porque seria um insulto. Mas na imagem não tava no auge, né? Mas depois eu comprei o HDMI e joguei ele lisinho, jogaço, jogaço. Aí logo depois disso foi o quê? Foi Uncharted, foi. Foi o mesmo ano que, por sinal, lançou dois dos principais lançamentos do PS3, que foi The Last of Us, que é um dos meus jogos E favoritos. dessa foi o primeirão. Qual Primeirão, foi pô. o ano de Joguei ele lançamento? Tu no lembra? 2013. 13, né? É Lançamento em muito antigo, é 2013. muito antigo. Antigaço, pô. Então, tipo, imagina um cara que é jovem pegar os jogos da geração, tá ligado? Na época que não era tão. Não era tão Não era de comum. realidade. Não era tão E não era comum. comum, de uma forma geral, né? Então, tipo, foi surto, tá ligado? Pra Eu lembro realidade que da gente, de joguei. fato. Na época, por exemplo, 2013, sei lá, eu tava piruando na Lan House porque não tinha 10 centavos pra colocar meia hora, tá ligado? Então, Aham. nessa época, eu tive. Eu fui a pessoa que tive ali de console, né? Até o Play 2, eu tive ainda um pedacinho. Mas o que eu joguei mais na minha infância, acho que foi o Play 1. Obviamente, o Play 1 disparado, que tem algumas histórias pra contar desse maldito console. E o Nintendo 64, eu ainda tive um Nintendo 64, sendo que por um tempo bem curtinho. Eu jogava bastante um jogo de jet ski, que eu não lembro o nome daquele jogo, mas eu jogava uma fase e era basicamente uma fase de treino, não tinha desafio nenhum, você só ficava rodando pelo mapa e quando você ia na ponta do mapa apareciam uns golfinhos pulando lá. Eu falei, caralho, que absurdo isso aqui. Que gráficos realistas, tá ligado? Gráficos, Dá atenção. exatamente. E aí joguei bastante o Mario 64, né? Pra mim aquele jogo ali não tem igual no 64, é absurdo. Eu tenho memórias até hoje daquele jogo. A fase das pirâmides, da neve, que você pega o pinguinzinho e joga ele. Mas, Cara, enfim, joga o pobre do Pinguim, pô. Tipo, é muito bom. O Mario 64 pra mim marcou. Zerei ele, inclusive, sem memory card. Eu não tinha um memory card no 64. Eu deixava o videogame ligado lá direto, ia dormir e deixava ligado.
E o outro que eu joguei no 64 foi o Castlevania, se eu não me engano, de Nintendo Bom, 64. Eu não lembro. Eu acho que é um que tinha, vou dizer a você agora, uma caveira. Quando na primeira fase, assim, você abre uma porta gigante, aí sai uma caveira, tamanho do mundo do rolê. Depois tem outros bichão lá. Mas eu não joguei tanto, não. O que eu mais joguei de fato foi o 64 no Nintendo, saca? E no PlayStation 1, que foi o que eu mais tive. Eu mal jogava, entre aspas, porque meus primos pegavam tudo. Eles falavam com minha mãe dava o meu PlayStation a eles e eles levavam pra casa deles pra jogar. Eu jogava menos que meus primos no meu próprio PlayStation, tá ligado? Eles jogavam aquele, como é, o futebol, eu não lembro qual o nome do futebol do Play 1, não. Eu jogava mais Bomba Pet de Play 2, mas o Play 1 não lembro, sim. não. Eu acho que na Jogava- época do Play 1 era o Win Eleven, se eu não me engano. O jogo É, mais Win popular de futebol. Eleven, isso, cara. Que memória boa, viu, Hercules? Parabéns. Tem memória boa, Eu, pô. eu não lembro de Confia no nada, pai. quase nenhum. Ó, vou falar pra tu um jogo que marcou pra mim o Play 1 e eu mais joguei disparado. Acho que foi o Tekken 5, se eu não me engano. Eu não Ah, lembro se sim, foi o total, velho. 4 ou 5. E o boss final era um ogrozão feioso, tá ligado? Você derrotava um velho lá, que era ridículo de roubar do velho, aí depois passava pra um ogro verde e depois se transformava num bichão feioso. Pô, Tekken, de uma forma geral, acho que foi um jogo que revolucionou muito. Por quê? Na época do PS1, existia uma pira muito grande para todas as franquias evoluírem por 3D. Sim, É uma pira que não existe hoje em dia, né? Que hoje em dia, eu entendo por quê. Porque o 3D na época representava a melhor qualidade técnica de alguma coisa. E, em teoria, se algum jogo ele não acompanhasse essa tendência, parecia que ele tinha um valor que ele tinha custado de fato menos. Então, imagina tipo, um usuário de PlayStation 1 que está pagando tanto por um jogo 3D, tipo, é o auge do gasto e da tecnologia da época, e depois vai jogar algum que é 2D. Tipo, não faz muito sentido em precificação, entende? Hoje em dia não existe mais essa pira porque a gente tem todo o mercado de indie que não precisa seguir essa régua de parâmetro de preço. Então, com tipo, cada certeza, um pode com fazer da certeza. sua própria maneira, precificar da sua maneira, e de fato a gente compra qualidade versus preço. Faz mais sentido. Na época era mais padrão. Então, essas grandes franquias, na verdade, na minha opinião, eles morreram porque tentaram migrar e migraram errado. Tipo, o Tekken, ele já surgiu diretamente no 3D. Pô, agora, se você tenta pegar alguns dos jogos da época, que foi uma adaptação do 2D para 3D, não ficou tão bonito assim, não, velho. Tá ligado? Inclusive, o Tekken, ele teve essa migração não teve a migração no caso, ele já veio como 3D, porém ele tinha uns minigames que eu lembro que eram em 2D, que era um bonequinho, você controlava, não sei se tu lembra daquele jogo Cadillac vs Dinossauro, que é Lembro, pô. Clássico do arcade, eu acho que era o Neo do Geo. arcade, isso. O Tekken ele tinha um modo de jogo que você jogava com os bonequinhos, batendo no pessoal e tal, parecido com o Cadillac vs Dinossauro. Não tinha a mesma qualidade porque era um minigame, mas ele também tinha esse rolê aí pra, assim, pra tirar só o foco do modo 1v1, tá ligado? Ele tinha uma Aham. historinha ali no minigame, era até legal, eu jogava com meu irmão. Eu lembro disso aí. É muito foda, velho. Eu acho sempre muito bom quando algum jogo introduz algum minigame desse que você pode perder muito tempo. Eu acho que o Uhum. melhor exemplo disso, na minha opinião, pelo menos, foi The Witcher. O jogo de Gwent dentro do The Witcher, meu irmão. Se você começar a É dar o uma de chance, carta, você se né? entende aquilo ali. É, Meu bicho gozado. irmão, o mais novo, Pedro, ele inclusive estava zerando The Witch e falou justamente isso que você falou, porque ele focou no Gwent, ele simplesmente estava viciado em caçar NPC para colecionar carta. Ele Pô, falou, é muito bom, pô. ele me chama de Ra, né? Ô Ra, eu tô, não faço mais missão, eu só vou atrás dos NPC no mundo todinho para colecionar carta, para achar as cartas raras e tal. Até mesmo porque quem quer fazer, tipo, quem quer platinar o jogo, tem que fechar ele 100%, é obrigatório, tá ligado? Então, uma vez que isso é obrigatório, tem gente que vai dar uma chance pro Gwent ali. Sem pretensão, tá ligado? E acaba se viciando. Que é muito bom. Tanto que rendeu um jogo paralelão, né? No caso, por fora, que é só o Gwent, pra você tá jogando as partidas. E lançou um RPG onde as batalhas são travadas na mecânica de Gwent. Entende? Tipo, tu movimenta o personagem pelo cenário, mas quando chega nas cenas de batalha, de ação, vira o jogo de cartas de Gwent. É bem interessante. É o jogo Esse eu de não The vi Witcher não. que eu não joguei ainda. Massa. E eu possivelmente, é o meu próximo. É, o jogo de Gwent, ele tem cartas hoje em dia que o pessoal joga fisicamente, não. Cara, eu não sei se realmente tem um jogo físico também. Porque Eu não agora sei. surgiu uma dúvida
talvez tu saiba responder. Yu-Gi-Oh, por exemplo. Ele foi um jogo primeiro, uma animação ou um jogo de cartas? Essa pergunta eu não consigo te responder. Ele realmente está presente em tudo. Porque ele tá Mas presente em ele tudo. Ele conseguiu ter um mercado que abrange tudo. Ele vendeu tanta animação, vendeu jogo muito bom, por incrível que pareça. Tem aquele, não sei se você lembra, o The Forbidden Gateways, alguma coisa assim. Eu joguei pode pra ter assistido. caramba, aquele jogo é muito bom. Pra mim, assim, quando você falar, jogou Yu-Gi-Oh!, eu joguei esse aqui. Pra mim, eu tenho uma memória muito forte dele. E o jogo de carta também, que hoje em dia, assim, quem nunca teve uma carta de Yu-Gi-Oh! Que atira a primeira pedra. Eu mesmo já tive um bocado, hoje em dia não tenho mais porque eu, sei lá, perdi. Irmão, Ah, o cara. eu sou uma pessoa, pô. Eu sou uma pessoa bastante acumuladora. Isso aqui é cartinha de Yu-Gi-Oh! Da época que eu tinha, pô. Velho, 11 anos de idade. Olha Eu tenho isso, 29 hoje. olha isso. Vai, ó, vai parecer roteirizado, mas não foi do nada isso aqui, né? Não foi, não. A gente tava do teu lado É aí. realmente, pô, é a minha paixão pelo rolê, tá ligado? Eu vinha trazendo isso aqui desde os 11 anos. Moro sozinho hoje, tá aqui numa caixa, tá Aham, ligado? aham. Então, tipo, realmente foi um marco muito grande ele e Beyblade na época, né? Beyblade, Tipo, é outro aqueles que pegou muito. tipos de desenho que, tipo, além de você se entreter ali, tem sempre aquela maneira de você ganhar um dinheiro por fora, né? Tipo, no Isso, caso, a empresa que lançou exatamente, um exatamente. brinquedo com as cartas, seja lá o que for. Por exemplo, Beyblade, tu mencionou agora. Cara, o que teve gente de pegando aquelas bacias de bicicleta, a de ferro, e a tampinha do detergente da mãe que ela ficava pé da vida, não tá escrito. Ah, Minha mãe dava um vacilo, ela tava lavando o prato. Quando ela saía, eu tirava a tampa do detergente, deixava lá o detergente aberto e fazia Beyblade, pô, pra brincar comigo no meio da rua. Aí a gente, ó, não. o tanto de bacia de plástico que eu quebrei da minha avó, meu amigo. Tá escrito não, viu? Eu e os meninos pegavam, fazia Beyblade de ferro, a bacia de ferro. Aí quando Ah. triscava na outra, saía a faísca. Aí a Oxi, faísca, pô, a é igual no gente, desenho, pô, a gente perfeito. ficava pra morrer. Meu Deus do céu, é outro mundo isso aqui. Pra tu ver, né, o engraçado, imagina a empresa, eu vou lançar esse anime aqui, vai fazer um sucesso do caramba, porque a gente vai vender um monte de brinquedo, um monte de Beyblade, aí corta pro Brasil, improvisando as próprias Beyblade, tá ligado? Fazendo as Imagina. próprias. Exatamente, mas é isso, pô. A gente tem esse mercado, pelo menos, assim, voltando à pergunta inicial, esse mercado o jogo não, a gente saiu do jogo para animação, para dúvida da animação e carta, enfim. Mas quando o jogo sabe aproveitar, além da história dele, colocar coisas extras, cara, beneficia quem tá consumindo aquele conteúdo do jogo e como a própria empresa que tá agregando valor tanto ao jogo dele como ao mercado, pô. Então o Yu-Gi-Oh! Normal. Pelo menos eu acho que é talvez referência nisso aí, no que ele fez. A gente Não, vê eu tenho uma Pokémon, referência melhor. Era o que eu ia falar agora. Esse Pokémon, é o exemplo maior, pô. mas Não tem empresa que não tenha lucrado mais com isso daí, não. Pô, começou com exato, jogo, eu ia dizer depois desenho no caso, animação, né? isso. Aí teve mangá, aí teve brinquedo, aí teve jogo de carta também, que tem tanto na versão física, no caso, para você jogar, quanto na versão digital agora também. Hoje mesmo, Tá pessoal, é uma lucrando febre com isso esse aí, trabalho, né? pô. Tá uma febre essa questão da carta do Pokémon, que eu só vejo o pessoal abrindo esses packzinhos aí, tirando Charizard raro, não sei o que. Eu mesmo não acompanho, mas só vejo o pessoal pagando fortunas em cartas extraordinárias, assim. Ah, Mas de fato é um mercado que é, hoje em dia o mercado de jogo é o que mais movimenta dinheiro no mundo, são bilhões de sim, dólares pô. por ano. Eu Então, posso assim, estar equivocado, mas se eu não me engano, em algum momento foi dito que teve uma pesquisa de fato que calculou que tinha basicamente uma receita maior do que o cinema e a música junta. Então, tipo, isso, exatamente. é muita grana que rola nesse É muita mercado. grana, mas é que tá. Por quê? Porque o jogo soube vender. Não é só, de fato, o jogo, não é só o game que movimenta esse dinheiro. Existe um mercado por trás do jogo, que é a questão da carta, de colecionável, de brinquedo. Aham. Tudo isso aí agrega também, agrega valor. Sabe? Legal. Por falar em jogo marcante, esse seria um dos meus também. Pokémon. Pokémon, velho. Cara, eu não Velho, diria que foi marcante pra mim. Eu diria que, assim, foi um jogo que eu me introduziu. Qual o estilo do jogo de Pokémon? Que eu não sei dizer. É um 2Dzinho ali, RPG talvez. Eu não- ah,
Mas É o pronto, formato original do Pokémon. Eu é acho o que tu jogou o formato. Cristal. O Cristal foi o primeiro que eu joguei, que eu não sei se tu lembra, a gente jogava o emulador no C3, aquele Eita, celularzinho. eita, eita. Hipoteticamente, a gente jogava no C3 no celular emulado. Hipoteticamente, né? Hipoteticamente, Ah, obrigado. A gente jogava no celular emulado, mas assim, eu acho que era isso, não lembro. Minha memória é bem falha, mas eu acho que era isso. Foi aqueles primeiros celularzinhos de não. teclado, o teclado QWERTY, né? O famoso teclado QWERTY, meu amigo, foi Ah, febre ali 2011, 2012, foi febre aquilo ali. Que eu lembro que acho que Renan que trouxe aquilo ali primeiro pra gente, não sei se foi tu ou foi Renan, acho que foi mas Renan. foi Renan, né? Mas eu sei que eu fiquei maluco pra ganhar um celular daquele. Meu pai me deu no aniversário. A primeira coisa que eu instalei foi o Pokémon Cristal. Porque eu via todo mundo jogando, eu queria jogar também. E aí foi a primeira coisa. Quando eu ganhei, meu Deus, vou instalar agora. E aí joguei. Não sabia de nada de Pokémon. Tanto é que eu zerei pelos famosos detonados, né? Hoje em dia, acho que é uma coisa que o pessoal mal vê. Porque, já entrando em outro assunto. A era dos detonados eu acho que tá quase acabando, talvez tenha até acabado. Por quê? Hoje em dia você vê muita gameplay no YouTube. Você vê aquele seu youtuber que você gosta, aquele cara que tem um canal já grande de jogos, por exemplo, um Alanzoca da vida, uma RQS que eu gosto de ver muito. Quando sai um jogo novo e eu quero ver aquele jogo, não é todo jogo que eu vejo, mas pelo menos um jogo que eu vejo que pô, tem um potencial grande. Um negócio que me atrai muito, como o God of War, por exemplo. Cara, eu assisti tudo pelo BRQS e não vejo problema, então mais spoiler nem nada. Hoje em dia, eu tava até mencionando contigo antes, eu baixei recentemente o jogo, né? Tô aí disposto a zerar, não sei quando eu vou zerar, mas eu tô disposto a zerar. Mas eu já sei basicamente tudo que acontece no jogo e não vi detonado, não vi nada, né? Não existe isso mais hoje em dia, a gente vê gameplay, né? Não, é total, pô. Eu acho que eu peguei também um vínculo semelhante com Pokémon, semelhante ao teu. O teu foi, no caso, uma das primeiras experiências com aquele celular, com aqueles teclados, né? Isso, Gigantões e tal. exato. No meu caso, tinha sido computador, pô. No Tipo, computador mesmo. hipoteticamente, eu joguei Pokémon no computador, né? Eu lembro que, tipo, foi o meu primeiro PC. Eu não sabia mexer em PC. E eu ficava importunando meu irmão mais velho, que já mexia tinha um tempo, para que ele trouxesse jogos para mim. Daí eu não tinha conhecimento nenhum do que era jogo exatamente, do que era console, do que era emulador. Eu sei Aham. que ele trouxe para mim um emulador Sabia que de GBA. existia e tava ali pra jogar. Exatamente. Ele trouxe para mim o emulador de GBA, né? Hipoteticamente falando. Hipoteticamente ele deu load ali no jogo, hipoteticamente eu joguei. Então, tipo, eu E comecei a hipoteticamente jogar, você zerou. hipoteticamente eu zerei. Mas é que tá, pô. Pra mim, Pokémon na época é semelhante ao que tu passou. Era um puzzle. Muito por causa da dificuldade linguística, pô, do rolê. Eu Tem um ia trecho em mencionar todo jogo isso, de cara. Pokémon. Tem um trecho em todo jogo de Pokémon que você não passa sem saber inglês. Ou no meu Inglês. caso, dando muita sorte. Que era nos trechos que você tinha que usar um HM. Que era aqueles movimentos que você ensinava um Pokémon para passar em determinada parte do O da cenário. técnica lá, o Surf, por exemplo, o É, pô. Smash. Acho que o Smash é HM, né? Era Rock Smash, Rock HM. Smash, isso. Eu lembro, Ah, pô, eu joguei o Cristal, eu sempre parava na mesma parte, que era uma que você tinha que usar pela primeira vez um HM de forma obrigatória para prosseguir na história. Que era numa parte que você estava numa floresta, né? Que tinha uns farfetes, e tinha uma árvore que você tem que cortar. Ali eu morria não, isso era ali eu o ficava, Cut, né? O Cut. era o cut, e não conseguia avançar. Aí parava. A mesma coisa foi o Pokémon Safira que eu jogava. Eu sempre chegava no momento que eu tinha pegado todas as. Quem jogou sabe. Todas as insígnias do lado esquerdo do continente. E você tinha que passar por um trecho de água pela primeira vez, obrigatoriamente, para prosseguir a história. Que você tem que usar o surf. E eu mofei ali, ó. Mofei, sem saber o que eu tinha que fazer. Até que uma vez eu lembro que eu cheguei nesse trecho. Eu lembro que alguém falou alguma coisa para mim, surf. Eu lembrei, peraí, eu ganhei um item chamado Surf. Aí eu fui checar na bolsa, aí fui checar ali o item, né, Surf. Vi a opção que dava pra sair apertando e de alguma forma botava em algum Pokémon. E na hora que eu consegui fazer isso, eu atravessei. Pronto, a cabeça fez. Ainda teve essa, né? Teve que descobrir que o Surf é um golpe de água que tinha que vincular algum Pokémon que dá pra usar aquilo ali. Não é todo Pokémon. Não dá pra botar o Exato. Surf no Pikachu, por exemplo. Uhum. Por sorte, ainda tem o reforço visual, né? Porque, tipo, os Pokémons que poderiam aprender, se eu não me engano, estavam marcados em laranja, Isso. e os que não podiam de jeito nenhum era Ele vermelho. dá um Então, tipo, destaquezinho ali. então, apesar de ter essa barreira linguística, tinha esses outros reforços
visuais que me auxiliaram para que eu conseguisse prosseguir. Mas aí, tipo, foi quando eu finalmente consegui passar e jogar um jogo de Pokémon até o final, que foi o Safira. E pra mim foi uma das melhores experiências que eu já tive. Foi, tipo, o primeiro jogo de fato também RPG por turno que eu gostei e zerei. E sem falar que era também um desenho que eu tinha um apego emocional muito grande quando criança. Por causa de todas aquelas questões das Pokébolas que eram lançadas aqui, né? Com o Isso. refrigerante, caçulinha do Guaraná. A caçulinha, E os desenhos famosa que eu caçulinha. assistia. Então, tipo, eu tinha um apego emocional grande. Eu tava jogando um jogo de Pokémon pela primeira vez em que eu tinha exatamente a experiência que o personagem do desenho tinha. E eu tava jogando numa região de Pokémon que eu não sabia nada. Porque, tipo, eu conhecia o Pokémon da primeira e segunda geração. Que era Kanto e Jotô. Hoenn, eu não sabia de nada. Então, todo Pokémon que eu encontrava era uma novidade pra mim. Então, tipo, realmente foi uma experiência que eu tive aos, acho que 12 anos. E pra mim foi uma das melhores coisas. E até hoje é uma das minhas franquias favoritas. Massa, velho. Essa questão da barreira linguística é um assunto até interessante, porque hoje em dia a gente sabe que assim, a informação você consegue informações muito fácil na internet. Antigamente não tinha isso tão bem quanto a gente tem hoje, apesar de a gente ter dicionários, etc, mas a internet hoje veio para facilitar a vida de todo mundo. Além de gente que Ou até traduz, né, o jogo pra você. isso, exato. Mas por exemplo, o inglês para mim, eu não aprendi na escola, eu aprendi jogando. Eu jogava Lineage, feito eu mencionei anteriormente aqui. Cara, na Lineage, se não tava em japonês, ele tava em inglês. Na maioria das vezes em inglês, o servidor, para quem jogou, conhece. E o Lineage, ele tem diversos tipos de servidores, que são os servidores mais fáceis, mais difíceis, um mais ou menos. E o que eu jogava são os servidores chamados low rate, que são os servidores rate baixo, que, assim, era ridiculamente difícil para conseguir qualquer coisa. Você tinha que fazer quest para avançar no seu level, para pegar itens, enfim. E eu não sabia de nada inglês, cara. Eu via os textos antigamente, pelo menos, os textos nos jogos eram gigantes, eram de fato histórias. Hoje em dia você vê textos, hoje missões, por exemplo, muito didático, né? Matem 3 bonecos, persiga 5 goblins, cate 10 madeiras, enfim, as missões hoje são muito fáceis. Antigamente, no Lineage pelo menos, cara, é 2, 3 páginas de texto em inglês. E um cara que não entende nada em inglês vai ficar, pra onde é que eu vou agora? Então eu ia lá no Google Tradutor, o famoso Google Tradutor, botava palavra por palavra, meu amigo, até eu entender o contexto do que é que a missão tá pedindo e jogar no jogo e passar isso pro jogo, a informação pro jogo, né? E aí eu aos poucos fui desenrolando. Então tinha missão que era mais tranquila, tinha missão que, opa, peraí, tem um certo grau de dificuldade. Aí como é que eu ia aprendendo? As palavras quando ia se repetindo muito, por exemplo, Hunter. Hunter, Caralho. pra quem não sabe, é caçar, né? Caça, enfim. Aí, Hunter, a palavra caça aparecendo toda hora. Beleza, agora eu sei que Hunter é caça. Então, aos pouquinhos, e depois de longos, vários anos, eu fui aprendendo um pouco de inglês. Hoje em dia eu consigo desenrolar bastante inglês, porque tem a questão do treino e tal, mas, assim, o inglês inicial que eu tenho na minha vida é por causa do Lineage, do jogo em si. Saca? Essa barreira linguística aí, eu me forcei muito a aprender. Então é isso, mochileiros. Espero que vocês tenham gostado desse papo de apresentação realmente de Marcelão aqui. A primeira vez aparecendo, mostrando as caras. Ele que era uma pessoa que estava mais nos bastidores, né, do Mochila, mas que vai estar botando o rosto aqui vez ou outra. Algumas Então vezes, espero né? que vocês tenham... eu espero bastante, né? Espero ver ele mais aqui. Veremos. Então, foi um prazer essa conversa, espero que vocês tenham gostado. Não deixe também de conferir aqui nas redes sociais que estão aparecendo na tela dos nossos parceiros, que é a Livraria Jaqueira, que disponibiliza o espaço para a gente estar gravando os podcasts, e também a Kindle Art 3D, que foi as pessoas que fizeram os action figures que vocês tanto podem ver no nosso podcast, quanto vai estar aparecendo aqui na tela também. Então, não deixe de seguir, compartilhar, vamos fortalecer aqui o cenário nerd de Pernambuco e do Nordeste como um todo. Vamos tocar fogo, vamos pegar fogo todo esse cenário e crescer cada vez mais, porque eu acho que é uma vantagem para todo mundo. Significa mais eventos, mais convidados de fora chegando para aqui também e mais empresas fazendo ativações das suas séries e filmes aqui em Pernambuco. Então, deem essa força aí, compartilhem, comentem, salvem nos favoritos, botem para ver depois, qualquer coisa.